Voltando à história do educar por memória, nós, quando a gente casou, o Ítalo, por memória, ele apanhou. Eu, por memória, não apanhei. A minha mãe, no máximo, me dava um beliscão, assim, minha filha, tipo... Sabe assim, quando você faz alguma coisa, você fala, minha filha, a gente vai conversar quando chegar em casa, sabe assim? Sei. Isso. O meu pai nunca me bateu. Bastava ele falar, Sâmia, e aí eu... quieta, entendeu? Apenas. Meu pai nunca me bateu. Agora, a minha mãe, de vez em quando, tava assim, mas não me batia, entendeu? Não era... Não, ninguém espancava ninguém, mas a gente apanhava com cinto e com chinelo de vez em quando. Não, minha mãe não me fazia isso. Ela fica... A única coisa... O chinelo que tinha lá em casa é que a minha irmã não comia muito bem. Ela deixava o chinelo aqui do lado... até que ela comesse. Eu só falei que ia comer. Mas ela nunca usou chinelada. Mas eu falei só que eu ia comer. Você tá reclamando. Se eu botasse um chinelo... É que isso é um absurdo. É isso que eu falei. A minha mãe fez coisas muito boas, mas ela fez coisas malucas. Ela deixava a minha irmã o dia inteiro. Ela só deixava o chinelo lá do lado e a minha irmã passava o dia inteiro pra comer. Ou seja, o que isso tinha de educativo? Não tinha. Nada. O melhor foi o Bertaldo, que foi na hora. O método do tio Bertaldo foi melhor. É isso que eu digo. A minha mãe tinha umas coisas, teve umas coisas muito boas. Eu nunca bati. Teve umas coisas que, enfim. Mas por que essa coisa? Daí eu não apanhei. O Ítalo apanhou quando era mais novo. E aí, pro nosso primeiro filho, isso era uma questão, assim, do tipo, o Ítalo achava que pra educar, podia dar umas coisas, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui conseguindo conversar com ele e mostrar pra ele que isso não era necessário. Que não era necessário bater. Necessário e de fato, os meus filhos, eu não bato neles. E não é necessário. Entendeu? O problema é isso. Só amarro. Não, mas olha só, não tô defendendo bater ninguém. Não, eu sei que você não tá defendendo. Mas é porque o problema, Bertaldo, é que as pessoas não pensam. E o que acontece? Elas imaginam que, bem, na hora, assim, sabe o que acontece? Muita gente fala assim, se eu não tivesse apanhado, meu Deus do céu, eu ia ser um marginal, entendeu? A pessoa imagina que se aquilo não tivesse acontecido com ela, se o pai não tivesse dado um limite de algum jeito, em algum momento... Mas o limite pode ser verbal, educacional, pode ser de outras formas. O problema é você utilizar a palmada como expediente educativo usual. Não, isso não entendeu? Vale, né? Isso não dá Não tem como. Não. Porque, assim, você não pode... A criança, ela tem que entender... Você já viu como é covarde quando você vê? Quando você olha um adulto batendo uma criança, aquilo é tão covarde. Kênia, se você como mãe... Se uma mãe bate, na hora que o pai bate, ela fica com uma raiva do pai. Ela fala... Você tá maluco que você vai bater no meu filho? Mas é isso, quando você vê de fora, é uma covardia mesmo. Eu já vi na rua, uma vez eu vi na rua e eu fui em cima. Mas é uma covardia. Foi no Ano Novo. Eu tava passando Ano Novo lá no Leme com os meus pais, com todo mundo lá de casa. E aí eu vi a mãe meio que dando um safanão. Eu cheguei perto e falei, você para de bater nela, eu vou chamar o conselho tutelar. Sério, parecia uma maluca. Porque é horrível, é agressivo demais aquilo. Mas é porque não é necessário. Não tem que não é necessário. Cara, mas o negócio é o seguinte. Isso hoje é um pensamento, graças a Deus, de hoje, tá? Porque na minha época eu batia em todo mundo. Isso que eu tô falando. Exatamente. Tava tudo bem mais ou menos. A gente não tem como muito saber. O pensamento da sociedade. Não, isso, eu tô querendo dizer assim, a gente não tem como saber. Porque o pessoal fala assim, mas eu fui educado desse jeito e tô aqui ótimo bem. Entendeu? Essa não pode ser não pode ser uma justificativa para nossas ações teoricamente educativas, entendeu? Porque para você fazer uma ação educativa, ela precisa ter uma intenção. Você precisa tentar fazer aquilo não de maneira louca. O problema é que normalmente os pais batem nos filhos porque eles não sabem o que fazer. É verdade. Entendeu? Verdade. O recurso o seu filho não tá querendo bater, você fala, não vai não tá querendo comer. Não vai não. Olha aqui o chinelo. Entendeu? Você não tem noção de que recurso você pode, e aí você se utiliza do chinelo, entendeu? Então não é uma coisa assim, não, eu estou fazendo isso conscientemente, eu estou aqui na minha paciência plena aqui como mãe, e acho que isso é o que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir lá e eu tenho que bater nesse momento. Se fosse assim, não seria tão ruim. Entre aspas, entre muitas aspas. Claro. Porque você, assim, cara, eu tô vendo toda a situação, eu tenho uma intenção educativa, isso realmente, meu filho está transgredindo uma coisa muito grave, e eu vejo que essa é a única solução. Beleza, então vai lá e resolve do jeito que você acha. O problema é que os pais não pensam em como podem educar seus filhos. Eles não têm um plano educativo. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem que armas eles têm. E aí, a palmada é a única arma. Eles se utilizam da força. E isso eu acho muito errado. Entendeu? Eu concordo com você. Porque a força não pode ser a sua forma de persuasão.
Tem que ter outras formas de persuasão. Outras formas de fazer com que ele... outras. Até porque Tem muitas outras. isso é um autoritarismo, na verdade. Sim. A autoridade... É diferente de Autoridade, exatamente. A autoridade, Sempre uma falei pessoa isso. ter autoridade, ela, na verdade, é um serviço que ela tá fazendo à criança. Eu detenho de um conhecimento, eu sou a sua mãe, e eu sei o que é melhor pra você, e como vislumbro com a minha inteligência e a minha vontade, que estão em pleno funcionamento, já pensei em muitas coisas nessa vida, já passei por muitas coisas nessa vida, eu vou te orientar da melhor forma. Então, eu tenho autoridade que me foi concedida, e não que eu tirei da cachola, eu tenho autoridade. Então, eu tenho o dever e o direito de orientar a essa criatura que eu tanto amo. Isso é autoridade. Sim. E aí você Então, vai ter um respeito do seu filho, que é Exato. outra história. Não é medo. Você tem não é respeito. medo. Alguns Você tem casos respeito. aqui, Não é medo. casos... E esse que- é um problema, ter medo. Você pode ter medo até 12 anos, até o início da adolescência. Depois, aquilo se volta contra os pais de um jeito que você fala, caracas. Porque aí depois o negócio... Porque as crianças quando entram na adolescência é muito mais difícil. Você precisa construir uma confiança. É isso aí. Um nos pais, um relacionamento saudável, é isso tão aí. saudável para que você consiga lidar bem na adolescência depois. Estou vendo isso agora na minha casa. O meu mais velho tá com 12 anos, quase 13, e ele já é outra pessoa. Ele já é outra pessoa. Se a gente não tivesse um relacionamento prévio, ia ser muito mais difícil. Isso, de Muito mais respeito, difícil. de confiança. E olha que ele é uma boa criança.